Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 29, versículo 1, 2 e 3. Capítulo 29, versículo 1, 2 e 3. O epígrafe, a cura da sogra de Pedro, versículo 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então chegaram a ela, tomou-a pela mão, e levantou, e a febre deixou, e serviu-os. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós que gostamos de meditar nas Santas e Sagradas Escrituras, nós conhecemos a história dessa mulher que a qual estava acamada, que estava com febre, que a qual Jesus curou a sua febre. Podemos ver que naquele tempo febre era uma doença grave, porque naquele tempo não tinha cura, não tinha tecnologia para curar a febre. Então, para a pessoa ser curada da febre, era somente Deus fazer o milagre. O médico teria que ser muito, muito bom. Mas o melhor médico mesmo, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Eloí, que é o Jeová Jireh, que é o Jeová Rafá. E essa mulher estava acamada, ali com febre. Acredito eu que ela devia estar com seus 40 graus de febre, se é que naquela época não tinha termômetro. Mas a febre daquela mulher estava muito avançada, ela estava quase morrendo. E aquela sogra de Pedro era uma boa mãe para a mulher de Pedro. Aquela sogra de Pedro, ela era uma boa sogra. Acredito eu que aquela sogra de Pedro seria boa para Pedro, igual Noemi e Ruth foi nora e sogra que se davam bem. Mas essa mulher, ela estava acamada ali naquele leito, naquela cama, angustiada, triste, ela pensou, agora eu parto para o Senhor. E a sua filha, muito angustiada, muito triste, muito abatida, que a qual a mulher de Pedro disse, agora estamos num beco sem saída. Já procuramos recurso com o médico, mas não adiantou nada. E o recurso que eu posso recorrer ao recurso é Jesus. Então a mulher de Pedro manda chamar a Jesus. E estava com Jesus Pedro, chamado Simão chamado Pedro, André, Tiago e João. Eles saíram do templo, aqui está falando sinagoga, mas pode ser templo ou igreja. E eles saindo do templo, eles vão até a casa daquela mulher. E aquela mulher, muito tempo, ali naquela maca, naquela cama, angustiada, abatida, triste, porque ela achava que era o último momento da vida dela. Então Jesus fala para aquela mulher, seja curada. E aquela mulher foi curada imediatamente, a febre dela a deixou.
E ela pegou, foi tomar conta dos afazeres e foi servir o mestre e os discípulos. E aquela mulher estava muito angustiada, muito triste, porque tem dias na nossa vida que nós estamos igual aquela mulher, aquela salva de Pedro. Nós estamos angustiados, nós estamos tristes, estamos abatidos. Salmos 46, versículo 1, que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Essa mulher, ela estava aflita, ela estava angustiada, Pedro estava angustiado, a salva de Pedro estava angustiada, todos estavam angustiados pela aquela mulher no leito. Mas havia uma solução, e essa solução é o Eloí, é o Deus forte, é o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Se Jesus tinha ressuscitado até mortos, por que ele não poderia curar essa mulher dessa febre? E Jesus a curou. E Jesus quer te curar dessa enfermidade. Jesus quer te curar deste câncer, dessa diabetes, dessa leucemia, dessa AIDS. Porque aí você me fala assim, por que às vezes eu estou tanto tempo na igreja e Jesus nunca me curou? É porque se Jesus não te curou, porque Ele quer que você faça algo para Ele. Quer que você faça algo para Jesus, que a qual você não está fazendo. Aí você me fala, aqueles 9 leprosos, eles foram curados e eles não fizeram nada para Deus. Mas aqueles 9 leprosos, eles foram curados é porque eles não tinham o propósito da salvação. Mas quando você é curado da enfermidade, você tem um propósito da salvação. Se você não for curado, você também tem um propósito da salvação. É melhor Jesus te curar do que você ir para o mundo. Aqueles 9 leprosos, Jesus curou eles e eles voltaram para o mundo para fazer a vontade do inimigo. Jesus não te cura porque você vai voltar para o mundo, você vai voltar a beber, você vai voltar a fumar, jogar, fazer coisas erradas. E é por isso que Jesus te permite esse espinho na carne, porque Paulo, ele tinha um espinho na carne e ele orou 3 vezes e Jesus não o curou. E Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta. Porque Paulo tinha subido ao terceiro céu e viu coisas inefáveis e veio um mensageiro de Satanás e esbofeteou a Paulo. Porque se Paulo não tivesse esse espinho na carne, ele teria envaidecido, soberbecido e teria desviado da presença de Deus. Então, para Paulo ser salvo, ele teria que ter esse espinho na carne. Porque talvez ele poderia ter desviado. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, o Senhor repreende e castiga todos quanto olhamos. Jesus castigou a Paulo. É porque Jesus amava Paulo. Porque se Jesus tivesse curado Paulo, Paulo teria saído da presença de Deus. E Deus não te cura porque Deus não quer que você saia da presença dele. Deus não te cura porque se Deus te curar, você vai largar de adorar Ele, você vai largar de pregar a palavra, você vai parar de jejuar, de ler a Bíblia, de ir pelos cultos, perdão, irmãos. Então, Jesus, Ele quer que você faça a vontade dEle. Acredite em Jesus, porque Jesus, assim como Ele curou a salva de Pedro, se Ele vê que você não vai desviar, Ele te cura também.
porque a honra e a glória ela é dada pelo Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 31, a parte B. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada é contra nós, nada foi contra essa mulher. Porque Deus era com ela, Jesus era com ela. E Deus está sendo com você, igual ele foi com essa mulher, a sogra de Pedro. Às vezes você está angustiado, você está triste, está abatido. Às vezes você está até pensando em tirar a sua própria vida por causa dessa enfermidade, essa luta, essa provação. Mas não pense em tirar a sua própria vida, porque assim pode correr risco de você perder a sua salvação, porque nós estamos nos espinho na carne. Jesus nos fala em João capítulo 16, versículo 33, nessas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós passamos por luta, por provações, até o próprio Jesus passou por aflições, os apóstolos, os profetas do passado passaram por aflição, até o próprio Jesus passou por aflição. Jesus, ele não merecia uma morte de cruz, chicotearam Jesus, lançaram sortes nas suas vestes, deram 40 chicotadas em Jesus. Jesus foi vendido por 30 moedas de pratas. Colocaram uma coroa de espinho em Jesus. Dava socos no seu estômago. Esbofeteava a sua face. E disse, profetiza quem te bateu. Então sabemos que o próprio Jesus passou por aflição. Quando Jesus estava ali no Getsemane, antes de ser crucificado, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque não era fácil beber aquele cálice, não era fácil, porque Jesus ele estava angustiado, ele estava triste e abatido. Mas foi necessário Jesus beber o cálice que eu e você teria que beber. E Jesus passou por aflições, por luta, por provações. Mas ele venceu e ressuscitou o terceiro dia e apareceu para os seus discípulos e hoje ele está à destra de Deus. Porque Jesus ele passou por aflição e você e eu passamos por aflição. Quando você está passando por luta, às vezes você me pergunta, eu estou passando por aflição, não aguento mais essa vida, eu vou desviar. Não desvie, porque eu já falei de desviar por causa das aflições, por causa da luta. Mas não compensa, porque se você desviar, você vai perder a sua salvação. E essa mulher nunca desviou da presença de Deus, porque ela acreditou no Mestre, ela foi servir. E nós temos que servir a Jesus com nossos dízimos, nossas ofertas. Com as nossas ofertas, nós temos que servir a Deus. Quando você tem condições de devolver um dízimo, tem mês que não dá para você devolver um dízimo, mas quando você tem condições de devolver um dízimo, você devolve o dízimo, dá uma oferta, você lava a igreja, você abre a igreja, você ajuda o necessitado daquela pessoa e você ajuda os pregadores hospedando eles, ajudando eles. Assim que você poder fazer um prato de comida, fazendo um café, e assim você está servindo a Jesus. Tá, essas palavras que nós vamos aprender a servir Jesus, igual essa mulher serviu. Na luta e na provação, ela não deixou de servir os discípulos e a Jesus, porque a provação teria ido embora, mas ela não deixou de servir o Mestre. Vocês podem estar aflitos e angustiados, mas a partir do momento que você fala assim, eu vou servir o Mestre e os discípulos, os servos do Senhor, que são as pessoas, Deus vai te fazer de você mais que vencedores, e aí essa aflição, essa angústia vai embora da sua vida. Assim como essa mulher foi curada e foi servir
hoje e sempre, Jesus, está aí, em nome de Jesus.